Oi? Deixa só isso aqui. Pronto, então uma hora. São que horas, hein? Já deu 11? Deu 11? Não, uma hora. É que 11 estava original, né? Deu uma hora. Então vamos... Eu vou falar em pé. Boa tarde. Vou começar a nossa palestra aqui, né? Pessoal chegando. Nem sendo da organização do FISLE eu consigo ter mais de 20 pessoas nas minhas palestras. Mas vamos lá. Tá, então, eu sou Paulo Meirelles, né? Hoje eu estou como professor da Unibegama, né? Um campus novo de engenharia, lá no Distrito Federal. E eu, pouco menos de um ano, concluí meu doutorado na USP, no Centro de Competência e Software Livre da USP. Mas, o meu doutorado fez parte de alguns projetos maiores, e no meio dele eu consegui formar um time, e a gente então conseguiu desenvolver uma plataforma. E hoje o Rafael Manzo, que é pesquisador e mestrando lá no IME-USP e no CCSL, lidera esse time, e o Arthur está comigo na UNB, liderando então, né, a colaboração da UNB nesse projeto, que eles vão entrar em mais detalhes. O que eu vou tentar aqui é, em 15 minutos, reduzir, em 15 minutos, numa versão bem reduzida, apresentar aí da onde é que a gente chegou, do que a gente vai apresentado do ponto de vista prático, né? Com mais ou menos o que motivou aí os problemas desse doutorado, dessa pesquisa, e como é que a gente chegou nessa uma plataforma de monitoramento de código-fonte, e mostrando para vocês, então, respondendo a pergunta, né, dessa palestra, que é como podemos e devemos monitorar nosso código-fonte. Tá? E, obviamente, a gente quer monitorar, quando a gente quer controlar algo, tá? Eu quero controlar, eu quero melhorar, eu começo a monitorar. Se você está com problemas de pressão, né, está com problema de saúde, você começa a monitorar constantemente a sua pressão. Se você está com problema de glicose, né, você começa a monitorar constantemente a sua glicose. E assim, né, se você quer emagrecer, como eu, você começa então a monitorar o seu peso. Tá? Então, o código, né, o desenvolvimento de software, o código ele é complexo e tende a ficar difícil manter e evoluir um código. Tá? Você tende a ter problemas de manutenção e evolução de código, ainda mais quando você... Né, ninguém faz software sozinho, né, não tem como desenvolver um software realmente sozinho, então quando várias pessoas estão colaborando. Então, monitorar o código é um caminho prático, importante para se manter e evoluir um projeto. E com software livre, então, a gente tem acesso ao código, muito mais fácil. Então, assim, eu vou, digamos, jogar para vocês alguns conteúdos bem avançados, né, porque são resultados aí
de 5 anos de pesquisa com várias iterações, mas depois o Manzo vem com uma abordagem mais didática até chegar, digamos, na concretização de como aplicar e o que a gente está fazendo em relação a esse monitoramento de código-fonte. Então, lá em 2008, quando eu cheguei na USP, eu fiz parte de um projeto chamado Calypso, com a União Europeia, sendo o Brasil e China os parceiros, e então tinha esse problema aí relatado pelo Benkler, que é um dos best-sellers, que software livre influencia a economia global. Do ponto de vista de engenharia de software, a gente considera aí um método de desenvolvimento empírico, tá? Digamos, para quem quer rotular, a gente pode chamar que, do ponto de vista de engenharia de software, é um método ágil. Para mim, é um método ágil. Tá? E o Calypso, um projeto aí que teve uma sacola de dinheiro interessante, mas não só o Brasil, ele tinha lá falando que pessoas e empresas, governos ainda eram relutantes na adoção de software livre, tinha incertezas legais, incertezas comerciais, questões culturais, falta de confiança no produto. Então, o meu orientador, Fábio Kohn, ele foi responsável pela criação do centro de competência, né, pela uma trilha, eram 11 áreas, e a gente entrou numa área de qualidade, na área de confiança de produto de software. Tá? Então, para quem é mais formal e gosta de normativos, de ISO, etc., a gente está falando aqui de uma das áreas aí, de qualidade de produto, que é mantenabilidade. Certo? Então, o Fábio e o Alfredo que está aqui, eles trouxeram o Brasil em 2000, já para a USP, a questão dos métodos ágeis, e começaram a defender já há uma década e meia que a codificação é um trabalho intelectual e criativo, ele é importante, isso é mais importante do que os processos, do que as ferramentas. Tá? Então, o código-fonte, a maior parte dos esforços do desenvolvimento de software está no desenvolvimento do código. Tá? O processo ou qualquer outra coisa que norteia o desenvolvimento, o objetivo é fazer o código. Tá? O objetivo não é fazer papel. O objetivo não é fazer diagrama ML. O objetivo é fazer o código, tem que manter o código. Com bom processo, com bom... Não. Código. Tá? Não adianta ficar tocando a bola ali atrás se você não vai colocar a bola para o atacante fazer o gol. Tá? Então, código. Mas processo, sim, você organiza isso, lógico. Mas isso tudo é periférico à questão do desenvolvimento de código. Então, resumindo aí minha tese, que o Fábio Kohn foi meu orientador, o professor Carlos Denner, que hoje está também na UNB, foi meu co-orientador, e, em resumo, é isso aí. Eu defini como monitorar e avaliar a gente, né, junto com o Fábio e junto com os vários colaboradores durante os 5 anos de doutorado, como definir e avaliar a qualidade de projetos de software livre através de estudos das suas métricas obtidas pelas análises semiautomáticas. Eu chamo semiautomática porque tem coisas que a gente vai conseguir via algoritmo, tem coisas que a gente não consegue via algoritmo, e é por isso que a gente tem que desenvolver uma plataforma para que isso seja realmente aplicável. Tá? Não adianta, era uma discussão muito com os meus colegas de doutorado, que alguns falavam que, não, a gente tem que fazer pesquisa, a gente não tem que implementar. Então, para mim, não adiantava de nada dizer que tinha um problema em relação às métricas e como monitorar, se eu não dava o ambiente para como monitorar. Tá? Mas a gente fez pesquisa, e eu vou falar da parte de pesquisa, e o Manzo, que hoje está liderando o desenvolvimento da plataforma, vai dizer, então, como é que está o estado atual da ferramenta. Então, primeiro, quando você quer fazer uma pesquisa, você tem que ter questões de pesquisa. Tá? Não pode ser coisas aleatórias que você esteja. Você tem a questão de pesquisa, e eu tinha algumas questões de pesquisa ao longo do desenvolvimento da minha tese. Quais métricas devem ser controladas e monitoradas ao longo do tempo? Tem aí, facilmente a gente passa aí, só de métricas de orientação a objeto, a gente passa dos 70 fácil. Né? Mas de outros paradigmas, temos várias métricas. Então, quais? Né? As métricas do código melhoram, amadurecem ao longo do projeto, eu tenho que mostrar isso. Né? Então, fiz mineração de repositório, fiz 5 grandes estudos empíricos e fiz várias análises qualitativas. Tá? Em resumo, eu vou entrar em alguns detalhes, mas só em resumo, para vocês continuarem a palestra, eu fiz uma abordagem para observação das métricas do código-fonte, identifiquei as distribuições estatísticas, tá?
Eu vou mostrar para vocês o porquê que eu fiz essa coisa chata, tá? E os valores frequentes e uma extensão de um modelo de causalidade de atratividade de projetos. Um bom código atrai ou não atrai alguém para colaborar no projeto? Facilita ou não facilita? A nossa consciência aqui vai ser que sim, mas eu tinha que mostrar qual era o poder disso, né? Porque existem outros fatores. Por que você adota? Por que você começa? Mas eu mostrei que o código, sim, ele potencializa isso. Do ponto de vista de ferramentas, uma ferramenta de análise, colaborei com o Analismo, o Web Service, que é o Calibre, e a rede de monitoramento de métricas, que é o Mesuro, que o Manzo e o Arthur irão detalhar. Então, a gente tem que entender que, se você não trabalha usando repositório, sai daqui e começa a estudar repositórios. Né? Você tem que trabalhar com repositório central, as pessoas compartilhando e colaborando, senão você não está desenvolvendo software de maneira razoavelmente séria. Do ponto de vista de níveis de participação em projetos de software livre, em que momento eu passo a colaborar? Como é que eu colaboro? Né? Eu posso ser um usuário passivo, eu passo a ser um usuário mais ativo, aquele que reporta o bug, né, mesmo tendo conhecimento, e eu viro um co-developer. Tá? E tem estudos que mostram, né, inclusive de um grande parceiro meu nessa pesquisa, o Antônio Terceiro, que mostrou que os co-developers, aqueles caras que não são do core do projeto, eles inserem mais complexidade no código. Eles colaboram, mas eles inserem mais. Então, é uma questão de crescer, né? É legal as cidades brasileiras crescerem. Que maravilha! Aí você vai em Fortaleza, você não anda. Eu sou natalense. Eu vou em Natal, não ando mais. Né? Você vai em Brasília, que é teoricamente planejada, você não anda mais. Então, não adianta crescer de forma desordenada, senão você não vai conseguir evoluir, você vai travar. Então, legal. Você conseguiu mais difícil, você conseguiu atrair desenvolvedores. Aí os caras começam a colaborar. Mas você não consegue organizar a colaboração deles e observar, monitorar o que eles estão fazendo para você, então, manter o ecossistema para você evoluir aquele código. E lembrando, software que não evolui é software morto. Tá? O software sempre está evoluindo. E, por outro lado, os desenvolvedores do core, eles retiram essa complexidade. Mas a curva de aprendizado para o cara se tornar um desenvolvedor core de um projeto, ou é absurda, né? Tá? São alguns anos. E aí, tem como eu mitigar isso e analisar isso de forma mais automática? Então, você tem métricas de código-fonte, isso daqui é algoritmo, linhas de código, a coesão, né, a falta de coesão no caso, o acoplamento, certo? Não vou entrar aqui, porque a palestra não é para explicar métricas. Então, eu fiz os estudos aqui, e, de repente, eu estava me encaminhando, passando do terceiro ano, já tinha voltado de um estágio fora, aí comecei a ler mais artigos, e ainda bem que eu sou um cara chato. Porque no Qualipso eu briguei com... dos 8 grupos que eu interagia, eu briguei com 7. Porque eu mostrava que estava errado. Né? O João que está ali, eu tinha que blindar o João para não deixar o João Maquini trabalhar errado. Aí briguei com os 7, só tinha os espanhóis, né, da Rei Juan Carlos, que sabiam o que estava falando. E tinha uns danados italianos lá, fazendo um monte de coisa em Java. 70% dos projetos de software livre são C e C++. Eu ficar analisando o projeto Java não vai dizer nada. Tá? Aí, beleza. Então, briguei os caras com a Libs, no fim das contas, só os brasileiros e espanhóis entregaram coisas. Que coisa boa. Né? Aí, meu orientador começou a ter mais confiança em mim. Né? Aí, agora eu acredito em você. Disse, eu prefiro trabalhar com o Antônio Terceiro, que está ali em Salvador, do que trabalhar com os caras que estão lá em Milão. Porque estava certo. Aí, então, eu consegui passar esse ponto. E na literatura tinha um problema. E aí, vocês acham que a média diz alguma coisa para a gente em relação a alguma coisa? Se eu fizer, né, eu estou na organização do Fizzly e estou ali já planejei o número de pessoas que estão em sala de aula e já comecei a fazer uma análise e até a média já vai me dizer que o evento, né, é raro aí no evento, né, porque tem pouca gente nas palestras. Mas para contar pessoas até serve, para fazer média de idade até serve, tá? Mas vamos para economia, tá? Eu vou fazer estudos sobre economia. Você acha que média serve?
não serve. Por isso que tem Pareto, né? 20% das coisas, das causas explica 80% das consequências. Tá? Aí muita gente foi e falou, métricas de software é Pareto, é cauda longa. Aí outros falavam, não, a média é o valor informativo. Aí eu disse, eu não acredito mais em ninguém, porque hoje as pessoas não compartilham nada, não fazem os experimentos, e cadê os dados? Cadê o código? Né? Não é mais ciência, né? É paperabilidade, tá? Não é mais ciência. O cara só quer fazer o turismo acadêmico, e cadê? Eu quero ver, quero testar o negócio. Então eu fui lá e aproveitei que eu estava no Instituto de Estatística e Matemática e Estatística, conheci lá um grupo que estava se formando em estatística, falei, eu tenho esses dados aqui, vamos lá. Né? Isso, né, virando, e eu comecei a, feito doido, fazer as questões, as hipóteses. O tipo de distribuição dos valores das métricas tendem a ser diferentes entre projetos? Tá? Entre projetos, entre linguagem, e aí? Tendem, não sei, a distribuição, estou falando de distribuição. Quando eu falo, vamos lá, distribuição normal, né? Distribuição normal, a média sim é representativa. Né? Distribuição de cauda longa. Tá? Eu podia ter, você me fala que eu deveria ter colocado figuras, né? Eu vou desenhar essas figuras e dizer, tá? Mas tudo bem. Mas distribuições, tá? A média só vai ser representativa se eu tenho ela tem uma curva normal, tá certo? Aí, e eu não nem entendo muito de estatística, mas eu tive que correr atrás e aprendi com esse grupo. Então, e aí, é diferente ou não é? Eu tenho que olhar a distribuição, saber o que eu vou usar. Eu vou ficar olhando a média se a média não representa nada? Vou olhar a mediana se a mediana não representa nada. Então, e aí? Elas são informativas? Realmente é uma informação? Realmente dizer que o físico teve 4.000 pessoas é uma informação? Não é, porque a gente está vendo que as palestras estão vazias. Não é isso? Então, não é uma informação. Tá? Não é uma informação correta. Eu tenho que usar, eu tenho que observar aqueles números, né, usando a informação correta. Então, eu quero agrupar por linguagem. Será? Aí com os italianos lá, Java não vai dizer, eu tinha que mostrar para eles, é diferente. Java, C, tá? É ou não é? Então, tem o Holonet, tá? Como eu estou tempo, já comi muito tempo. Tá, não comi não. Eu já passei dos meus 15 minutos, mas eu vou conseguir rápido aqui. Então, tem o Holonet, uma plataforma, aí eu tinha feito vários estudos com o SocialForge, não sei o que, assim, joguei tudo fora. Fiz uma paradinha com o Holonet, escrevi um script lá, consegui baixar projetos com mais contribuidores, com mais usuários. E aí eu peguei repositórios oficiais, né? E aí fiz essas loucuras aí com os meus colegas da estatística, né? De ficar fazendo teste de distribuições. Aí eu conheci essas porcarias aí, o Weibull, Poisson, o Gama, a Exponencial, o Pareto. Aí eu, né? Hoje consigo até dar aula de estatística, né? Se precisar. Então, foi lá. Mas tudo eu tive que aprender para discutir esses testes dessas distribuições. Aí, beleza. E aí, você olhou o quê? Se você me falar que eu não olhei os principais projetos de software livre que tem por aí, né, me diga o que eu esqueci. Linux, FreeBSD, né, eu vi o código do Android, vi o código do Bash, vi o código do Chrome, vi o código do GCC, vi o código do GIMP, vi o código vi que eu digo, eu baixei, né, não fiquei olhando lá. E botei uma ferramenta para trabalhar para mim, né, lógico. Mas do GNOME, e assim vai. Né. Aqui eu começo a dos Javas. A dos C++, ali era a lista dos C, aí Chrome, Firefox, Inkscape, Media Player, MySQL, OpenOffice, etc. Aí lógico, né, tinha que mostrar lá, ainda tinha que, depois de alguns anos, mostrar para os italianos que eles estavam errados. Eu li o código de Eclipse do OpenJDK, etc. Ou seja, eu avaliei mais de 344.000 classes. Acho que é uma boa amostra, né? Acho que é uma amostra razoável, não é isso? Dentro da população e nesses projetos, né? Então, aí, como eu peço desculpa porque eu não expliquei nenhuma métrica, mas alguns de vocês têm noção de complexidade cromática. Complexidade cromática eu tenho vários encadeamentos lá, vários ifs e else. Aí eu comecei a olhar, aí eu fiquei feito, né? Olhando lá. Aí eu chegava para os caras da estatística e tirava todas as minhas dúvidas lá. Porque eu comecei a ver que a distribuição era diferente. Certo? Aí entrou umas distribuições que eu fui procurar essas famílias de distribuições para entender se a média é representativa ou não. Então, complexidade cromática, média, tem um caso ali que sim.
Então, média não representa nada. Tá? Aí eu fui olhar o tal dos percentis e tal, eu cheguei numa aproximação de 75%. Então, ou seja, o recado aqui da minha fala é média e mediana não dá. Você vai ter que, lá na minha tese eu entro nesse ponto, e o objetivo é, a observação desse monitoramento ele tem que ser configurável, que ele pode mudar. Aqui tem uma proposta, mas ela não é a única proposta, ela é uma proposta, né, e não é genérico. Não é genérico. Tá? Não, e não vai ser genérico. Assim como uma métrica só, ou qualquer coisa que é única como ponto de função, não diz nada, é perigoso você... Né, só de falar assim, morreu tantas pessoas, todo mundo bebe água, então a culpa é da água. Então não dá se você usar uma métrica, se você usar a água como parâmetro de problema de saúde de uma pessoa, está errado. Então uma métrica ela é muito perigosa. Então eu comecei a olhar, vocês vão olhar linhas de código, pronto, número de linhas de código. Aí quando alguém fala assim, o cara escreveu não sei quantas linhas de código, não quer dizer nada. Mesma coisa, não quer dizer que o físico teve quase 4 mil participantes. Não quer dizer nada você ter escrito 1.000, 2.000. Sabe por quê? Olha ali. Nem a estatística consegue mostrar uma coerência. Varia demais entre projetos se isso é representativo ou não. O número de linhas de código. Depende demais. Tá? Não quer dizer esforço, não quer dizer nada. Tá? O número de linhas de código ela vai ser interessante se você combinar com outras métricas. Né? Montar cenários, né? Como o João Macchini fez, como o Arthur está falando aqui. Ela vai ser um auxílio, mas isolada, você está cometendo o maior erro em você achar que ela te diz alguma coisa. Tá? Então está aqui, mostrando estatisticamente que eu não consigo nem chegar no consenso se a média é ou não representa. Tem casos que ela é, tem casos que ela não é. Né? E dei meu chute aqui até mediana quebraria um galho aqui para observação. Complexidade estrutural, que é coesão versus acoplamento. Mesma coisa, média não é representativa. Você vê que aqui, na linha de código, se eu quisesse forçar, a média até que poderia ser, em alguns casos, os azuis ali, representativo. E assim por diante. Aí eu fui olhar a correlação das métricas para, então, reduzir, né, chegar numa árvore ali. Né, tem uma correlação. Tem métricas que podem ter uma significância próxima. Então, eu não preciso, se elas têm significância próxima, eu não consigo. Eu fui observar essa correlação. Isso tudo quem faz é o R, tá? Um software livre fantástico de estatística. E olhei do FreeBSD, você vê que eu fui comparando, né? Tem umas lendas, né? O código do FreeBSD é melhor do que do Linux, está mais organizado. É verdade, eu consegui ver isso. O do Chrome e do Firefox, sim, o pessoal da Mozilla aí, o código do Chrome é bem melhor. Tá? Mas lógico, foi feito mais recente, não quer dizer que o software é melhor. Quer dizer assim, eu quero contribuir, eu vou lá contribuir, não quer dizer que o Chrome é melhor que o Firefox. Eu estou dizendo assim, eu como desenvolvedor, se eu quiser entender melhor um trecho de código, se eu olhar do Chrome, eu vou entender mais fácil, digamos assim. Eu consegui manter mais fácil do que o Firefox. E tem assim, eu conheço uns do kernel e falo assim, de vez em quando eu dou uma olhada no código lá do FreeBSD, porque está melhor estruturado. E os dados mostraram isso. Tá? Aí o cara vai lá, olha, tá, entendi. Aí vai lá e vai mexer no kernel do Linux, porque o cara quer, né, colaborar em GPL, né? Lógico. Tá? Aí, olhei aí os releases do Firefox, por exemplo, de mostrar para o pessoal da Mozilla, desde 2004 até 2012, essa evolução das métricas, e elas melhoram, pioraram, mas eles melhoraram e estabilizaram, pioraram um pouquinho e estabilizaram. Vê que tem um salto bem grande aqui, quando foi o Firefox 3 por 4, né? Tava essa complexidade estrutural aqui, que digamos, estava 32, caiu para 18, quase pela metade. E se alguém lembra, foi um impacto também em funcionalidades e na qualidade do Firefox, quando foi o Firefox 4. Olha as métricas falando alguma coisa para vocês. E para mim, né, no caso. Então, cheguei num conjunto aí de métricas, ok, não vou entrar em detalhes. Os valores das métricas de código-fonte seguem distribuições não triviais, assim como estudos econômicos, etc. Não é trivial, por isso que foi feito isso. E então, foi feita essa abordagem, identificada as distribuições, e foi feito, então, esse conjunto de ferramentas que é para a gente tentar, então, configurar esses estudos, né, de maneira prática. Falei um monte de coisa, que lindo, você tem uma tese. E aí? Como é que a gente vai usar ou não? Então, é isso que o Manzo vai mostrar para vocês aqui, como, então, ele está liderando o time na UNB, e o Arthur está chegando agora para liderar um time na USP, e o Arthur está chegando para liderar o time na UNB, né? Uma vez que o professor, né, tem que, né, ficar lá atrás,
segurando a onda para vocês atacarem. Então, tomei aí uns 5, um tempo a mais, mas no ano passado o Manzo falou em 25 minutos, então tá tudo certo. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Paulo. Como o Paulo falou, eu sou aluno de mestrado do IME e tenho trabalhado nesse contexto junto com o Paulo, sim, desde 2012, que foi quando eu fiz uma disciplina lá no Instituto e a gente se conheceu. Bom, começando a falar, vamos entrar no detalhe sobre o que são essas métricas que o Paulo estava falando com a gente, né? Você quer extrair, basicamente você quer extrair informações do código-fonte, né? Você tem, por exemplo, complexidade do código-fonte, que era o que o Paulo estava focando muito, capacidade de ser compreendido, tem métricas, por exemplo, que falam o quão testável é o código que você está gerando, o quão manutenível ele é e o quão fácil é de você evoluir ele depois. E aí, quando a gente está falando sobre métricas, tem assim 2 tipos, na verdade, quando você está falando sobre a extração delas, né? Existem as métricas estáticas, que você não precisa executar o código-fonte, você faz uma simples análise sintática e léxica do código-fonte e você consegue extrair, por exemplo, quantas linhas de código, quais são os métodos da classe, o que é classe, o que é módulo, e a partir disso gerar as métricas. E tem e são essas estáticas que a gente está focando nesses trabalhos. Aí, em seguida, tem as métricas dinâmicas, que elas são, por exemplo, cobertura de testes, que são métricas que exigem que você execute o código-fonte, você tem ele compilado, execute e veja qual que é o resultado daquela saída do programa, basicamente, certo? Daí falando sobre essas métricas primitivas, que são métricas que são extraídas logo pelas ferramentas. Você não precisa fazer um cálculo em cima delas em seguida, depois que a ferramenta já extraiu ela. Então você tem, por exemplo, como eu já tinha falado, quantidade de classes, quantos métodos tem numa classe, quantas linhas de código, ou o acoplamento que o Paulo tinha falado. O acoplamento é basicamente, por exemplo, você tem uma classe que se comunica com outra, tem, por exemplo, uma instância de outra classe, quer dizer que elas estão acopladas, e isso pode ser assim, num nível baixo, isso é bom para o seu software, num nível alto pode ser que seja ruim, mas a gente ainda não sabe se é bom, o quanto que é bom ou o quanto que é ruim, né? Aí você tem, por exemplo, as métricas compostas, que são o resultado da composição de duas, na verdade. Então você pega, por exemplo, a quantidade de métodos de uma classe, divide pelas linhas de código que essa classe tem, e você tem mais ou menos uma média de quantas linhas tem um método dessa classe, certo? Aí, agora, tem um outro tipo de métrica que é bem... está ganhando força agora, que são as métricas de vulnerabilidade do código, que o Arthur vai falar um pouco mais sobre elas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Arthur, da USPOST. Eu sou estudante da Universidade de Brasília. Estou participando agora, principalmente dessa evolução do Mesuro, principalmente por causa do meu trabalho de conclusão de curso e porque nós iremos utilizar o Mesuro dentro de um case que seria a reconstrução do portal de software público. Dentre esses estudos que eu tenho feito relacionados a métricas, eu tenho visto que uma coisa que é muito importante é a segurança de código em vários sentidos, né? E o que é mais interessante é que a segurança de código é total responsabilidade de nós, desenvolvedores. Muito porque essa questão de segurança deve ser tratada desde o princípio do desenvolvimento, seja em software livre, principalmente quando você já tem um código sem produção. Você deve, enquanto desenvolvedor, sempre cuidar para que o seu código trate de maneira adequada as vulnerabilidades, porque isso pode vir a gerar uma falha muito problemática, um problema de segurança bastante problemático dentro do seu software, seja em alto nível, seja em produção, etc. E uma forma de você poder identificar quais tipos de vulnerabilidade seu código está exposto é você utilizar métricas de vulnerabilidades, né? E existem vários padrões e alguns estudos mais específicos, principalmente por institutos norte-americanos, que ajudam a gente a definir quais seriam essas vulnerabilidades, quais seriam os princípios básicos de programação para você conseguir um código mais seguro e como você poderia identificar essas vulnerabilidades dentro do seu código. Por isso existe um tipo de métrica que é bastante importante hoje em dia, que está em exceção,
que seriam as métricas de vulnerabilidade, né? Então, a gente tem alguns exemplos comuns, que seria, por exemplo, você identificar se o seu código tem alguma vulnerabilidade relacionada à divisão por zero. Essas métricas de vulnerabilidade geralmente estão mais relacionadas a programas em C e C++, que o Paulo disse também que representa a maioria dos projetos de software livre, né? Bom, outras vulnerabilidades comuns são a utilização de ponteiros que você alocou e esqueceu de desalocar dentro do código, o uso de ponteiro após você ter realizado uma liberação, após você já ter liberado a memória daquele ponteiro, né? Quando você tem um vetor e por algum motivo você está acessando um índice que está além da capacidade do vetor, além do range do vetor, você pode causar um buffer overflow, por exemplo. É uma falha de segurança bastante grave e comum, principalmente em linguagem de programação C e C++. Passagem de argumentos não inicializados, porque dependendo da forma como você vai utilizar a função, pode ser um problema, até porque quando você passa variáveis ou argumentos que não foram anteriormente receberam algum valor, ou através da entrada de usuário, ou você mesmo inicializou no código, você vai utilizar, a função não tem nada a ver com isso, e você não consegue perceber isso em tempo de compilação. Isso vai gerar um problema em tempo de execução. E essas são vulnerabilidades, e essas são métricas que são estudadas e documentadas pelo Common Weakness Enumeration, que é um dicionário de tipos de vulnerabilidades de software que é mantido pelo NIST, que é um instituto norte-americano de padronização e de tecnologia, e você pode encontrar naquela URL. Deixar o Manzo continuar a palestra aqui em relação ao Mesuro específico. Obrigado. Daí, bom, como que a gente consegue pegar essas métricas, né? O que existe hoje para a gente fazer a extração? Se você tem o seu código-fonte, o que você vai usar? Bom, para Ruby tem um negócio muito bom que é o Metric Flow, que por exemplo, para quem conhece o Code Climate, por exemplo, tem muitas das coisas que o Code Climate gera que são feitas usando isso daí, esse Metric Flow. Inclusive teve um post no blog do Code Climate que eles falaram sobre como eles geram aqueles números. Daí, se você trabalha com Python, tem o CVS Analy, que é um bom extrator que a gente tem usado. Tem um PyLint também, que eu acho que é o mais comum, na verdade, para quem trabalha com Python. Se você está falando de Java, tem o Checkstyle, que faz extrações, inclusive se integra com Eclipse, o Checkstyle. Tem o Analyzo, que é uma das ferramentas que estão sendo desenvolvidas assim também nesse guarda-chuva, né, de ferramentas que a gente está fazendo para fazer essa análise, que são pessoas conhecidas nossas, o Paulo, o Antônio III, o Lucas que está ali, todos eles trabalhando no Analyzo, que também faz a extração de métricas para C e C++, que assim é o grande foco, que são 70% dos projetos, né? Daí, bom, para que a gente quer fazer isso, né? Além de tudo que o Paulo falou, tem uma coisa que assim todo mundo que estuda engenharia de software aprende sobre, que é essa crise do software, né? Que ela basicamente diz que conforme o hardware vai evoluindo e ficando mais rápido, você começa a ser capaz de resolver problemas mais complexos. Só que problemas mais complexos são mais difíceis de você resolver. Isso quer dizer que o hardware também vai ter uma interface mais complexa para você trabalhar com ele, e as metodologias de desenvolvimento de software ainda não estão preparadas para lidar com esse tipo de problema. Isso já foi previsto em 69 e é mais ou menos o que a gente vê hoje, né? Você pega um software legado, você tem um grande problema na hora de estender ele ou resolver um problema novo nele. Daí, bom, como que a gente pode usar métricas para ajudar a gente a resolver esse problema, ajudar a resolver a crise do software, né? Que não é uma solução, mas é um passo adiante. Que seria o seguinte: conforme você está evoluindo o seu software, você vai acompanhando essas métricas, do mesmo jeito que o Paulo mostrou. Por exemplo, o Firefox, que da versão 3.6 para 4, teve um grande salto de qualidade e coincidiu com o mesmo fato de ter sido quando ele ganhou muitos usuários, né? Daí, bom, mas para a gente incorporar métricas ao nosso processo de desenvolvimento, o que a gente precisa? A gente precisa que isso seja muito fácil para o desenvolvedor poder usar. Então, ela precisa ter uma interface legal para o desenvolvedor poder mexer, clicar, ver o que está acontecendo ali.
precisa ser flexível, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você, ou o que é bom para você pode ser mais ou menos para mim. Então, o desenvolvedor precisa ser capaz de configurar aquilo de uma forma que ele se sinta bem usando. Do mesmo jeito, você precisa saber como que aquilo está evoluindo no tempo. Essas ferramentas que eu te mostrei, antes, quando eu falei de Ruby, Python, Java, C++, elas não mantêm um histórico de como aquilo está evoluindo. Então, essa nossa ferramenta precisa manter o histórico, mostrar um gráfico legal para o desenvolvedor e ser amigável para ele, né? Seguindo aquele conceito que eu já tinha falado no começo, de que o cara não vai usar aquilo se não for fácil para ele. Daí, bom, como eu já tinha meio que tocado no assunto antes, a gente não sabe o que é bom, na verdade. A gente não é capaz de falar isso. E aí, a flexibilidade de configuração fica mais forte ainda como motivação, certo? Porque, por exemplo, quando a gente tem aquilo lá, linhas de código de uma classe. Bom, 100 linhas de uma classe C++ é razoável, é uma linguagem que você tem que escrever bastante, né? Quer dizer, desculpa. Aí em Java, bom, é razoável, é uma classe um pouco grande, mas você está ainda dentro de um limite razoável para outra pessoa que for ler o código ser capaz de entender. Agora, se você está em Ruby, eu já diria que não é tão bom uma classe com 100 linhas, porque já começa... Ruby é uma linguagem bastante enxuta, então... se você tem 100 linhas, eu acho que a sua classe provavelmente está fazendo mais de uma coisa do que ela deveria fazer. Daí, bom... O que existe hoje que faz essa coleta e essa análise tudo integrado e tem uma interface do jeito que eu falei para vocês? Existe, por exemplo, acho que o grande concorrente assim é, por exemplo, esse SonarQube. Bom, ele é licenciado sobre LGPL versão 3, mas cuidado. Ele suporta várias linguagens, C, C++, Java, PHP, e através de plugins ele suporta Ruby também, já vi ele suportar Objective-C, então ele é bastante flexível com respeito às linguagens. As métricas que ele extrai são poucas, na verdade, tem cobertura de testes, essas mais comuns que você vai ver. Você não vai ver, por exemplo, o acoplamento é mais difícil. Ele pode até fazer um cálculo de acoplamento, mas ele não exibe para você os valores daquilo. Ele fala, você tem um problema aqui nesse ponto. Aí, bom, ele é LGPL v3, mas a maior parte dos plugins bons dele, que fazem uma extração legal, são todos pagos e código fechado. Então, assim, é uma plataforma que é aberta, mas o que interessa dela é fechado e muito bem pago, na verdade. Aí, bom, aí a gente chega no outro concorrente, que é um cara que faz um trabalho muito bom sobre a visualização, a apresentação dos resultados, que é o CodeClimate, que assim, o pessoal que trabalha com Ruby já é familiar com ele, né? Ele também tem suporte a JavaScript e dizem que está vindo Python e, se eu não me engano, Java. Aí, na verdade, ele não faz extração de métricas propriamente ditas. Ele faz aquela mesma coisa de mostrar hotspots no seu código e, no fim das contas, ele só te atribui um número mágico lá que varia de 0 a 4. Então, ele é legal, ele é bonito, mas ele não te dá flexibilidade e ele tem uma parte, por exemplo, as métricas de segurança que o Arthur falou, ele faz a extração disso e faz a avaliação. Só que é pago também. E não é livre. Não é livre. Você não tem... É pior do que o Sonar, que você tem a plataforma. Esse daí você não tem nada. Daí, bom, vamos falar de coisa boa agora. Aí, bom, falando sobre o Mesuro, quais são os nossos... o que a gente sempre tem em mente quando a gente está fazendo isso, né? Primeiro, é um projeto com forte viés acadêmico, né? Então, a gente está meio que blindado de pressões externas, a gente não tem correria por entrega de código ainda, eu espero. A nossa licença, por exemplo, é uma licença muito mais amigável, muito mais livre do ponto de vista de programação web, né? Porque se você tem uma versão do Mesuro rodando, você é obrigado a colocar um link para o seu código-fonte, por ser o Afero, né? E, como eu já tinha dito, em razão da gente ser um projeto com viés acadêmico, né?
nós podemos focar em qualidade e valor para entregar para as pessoas em vez de tempo, o que é uma coisa que eu acho legal para o projeto que está começando, né? E bom, falando um pouquinho da história de como que tudo isso começou e detalhando mais o que o Paulo já tinha explicado, no IME a gente tem uma disciplina que chama Laboratório de Programação Extrema, que por coincidência foi a mesma onde eu conheci o Mesuro, onde começou o primeiro protótipo do Mesuro, o embrião, que foi feito assim por 5 alunos, feito em Rails puro, que foi um bom passo para entender o problema, mas que não engrenou. Aí o pessoal resolveu fazer um plugin do Nosfero, que é uma rede social que eu acho que o pessoal já deve ter visto nas palestras, teve o encontro de usuários lá também, que foi a nossa casa assim por 3 anos. Na época que nós estávamos usando, ele também era Rails 2. No fim ele estava na migração para o Rails 3, não sei como está agora. A gente continuou fazendo parte da disciplina do IME, que é uma forma da gente ter pessoas contribuindo ao tempo todo para a gente, pelo menos a cada 6 meses tem pessoas contribuindo, uma equipe de mais ou menos 6 pessoas que ajudam a gente. Aí, bom, por que não engrenou? Por que não deu certo? A gente tinha muita dificuldade para escrever os testes, a gente não tinha muita flexibilidade para fazer o que a gente tinha em mente. A gente conhecia uma solução boa, mas a gente não conseguia implementar ela porque tinha algumas limitações. E bom, isso daí nunca chegou em produção, na verdade, esse plugin também. Daí agora a gente conseguiu criar coragem, já tinha o conhecimento acumulado desses 3 anos. E aí, bom, vamos fazer o nosso software que começou em 2003, feito em Rails puro, que foi assim... e a gente focou só nas nossas funcionalidades, certo? Então, a gente conseguiu usar o Rails 4 agora, já está no 4.1. A gente focou muito em não escrever código desnecessário. Então, a gente usa muitas gemas do Ruby para reaproveitar código. São 132 agora. E, bom, essa decisão parece que está meio que acertada, porque agora nós temos um total de 13 contribuidores ativos no nosso repositório que está no GitHub, vai ter o link lá no final, que conseguem pegar o código com uma linha de aprendizado não tão íngreme, né? E bom, a gente espera dessa vez conseguir ter uma versão de produção depois de tanto tempo para não virar lenda, né? Aí, bom, o que você vai encontrar no Mesuro de principal? Ele tem um negócio de configurações. Configurações é para quê? Para você poder escolher a sua métrica, falar, olha, eu quero avaliar essas métricas só do meu código, eu quero que elas sejam interpretadas de acordo com esses valores. Interpretada, que eu digo, é, por exemplo, você recebeu 100 linhas de código numa classe. Para mim pode ser bom, então beleza, eu coloco 100 linhas de código bom, coloco 200 razoável, 300 entre 300 médio e assim por diante. Agora, se para você for 50 bom, 100 razoável e 150 ruim, você é capaz de configurar isso de acordo com a sua necessidade, o que você acha. Daí, o segundo nível de funcionalidade que a gente tem são os projetos. Um projeto ele vai agrupar muitos repositórios, que são os repositórios de onde a gente vai fazer você vai colocar o seu link do GitHub, por exemplo. Ele suporta Bazaar, suporta CVS, suporta SVN, ou se você quiser mandar um tar também ele faz. Aí o que vai acontecer ele vai fazer esse download e vai começar um processamento. Quando ele começar o processamento, ele vai fazer a coleta, chamar, por exemplo, o Analyzo, chamar o Metricful, chamar o PyLint, e vai fazer o parse desses arquivos, poder fazer, por exemplo, calcular a variância dessas métricas através do tempo. E quando isso estiver pronto, você vai ser capaz de navegar por esses módulos do seu software e ver, por exemplo, nessa parte do meu código, por exemplo, eu tenho esse pacote do meu código Java, o que está de bom, o que está de ruim específico para esse pacote, onde são os pontos que eu preciso melhorar.
ele vai exibir e vai ter um gráfico para cada, vai ter o gráfico de evolução para aquela métrica, que também pode ser variando de acordo com o módulo do seu software. Aí, bom, agora falando um pouco mais do ponto de vista de implementação disso e menos da funcionalidade, só por um pouquinho, o que a gente tem como valores na hora de desenvolver isso, né? Primeira coisa é minimizar a quantidade de código a ser mantida. E, como consequência disso, testes de qualidade de código vêm em primeiro lugar para a gente. A gente costuma aplicar a prática de TDD, né? Test Driven Development, que faz com que você acabe naturalmente gerando código que seja mais testável, né? E, por fim, como a gente percebeu que na nossa experiência, que a gente estava com muitos softwares que eram como se fossem monolitos, né? Eles eram muito grandes, você precisava entender o todo para conseguir evoluir aquilo e você ficava patinando no mesmo lugar, tentando entender, e você não conseguia fazer o que você se propunha. Então a gente chegou à conclusão que o nosso software tinha que ser totalmente modularizado, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Bom, está um pouco borrado, mas vocês podem ver que tem 4 elipses ali, né? Que são os módulos do software em si, e tem aquele paralelograma que são as interfaces de comunicação que a gente tem usado para esses softwares, certo? Esses paralelogramas são gemas de Ruby que já estão publicadas no RubyGems e podem ser usadas por quem quiser. Por exemplo, sei lá, você não gosta do Mesuro, que é a parte de visualização mesmo, que é a camada de visualização do software. Então você pode usar o Calibro Gatekeeper Client, que vai fazer a comunicação e fazer a sua própria página web que faça isso. Ou então você pode fazer mineração dos dados que estão no Calibro. E o Calibro a gente resolveu também quebrar em vários serviços que vão ser tornar mais fáceis a extensão, né? Porque se você quer, por exemplo, eu quero colocar métricas de Perl, então, ok, eu vou só no processor que está ali em cima e vou fazer a minha extensão daquilo. Isso é o estado atual de hoje, né? Vocês podem ver que ainda tem o Calibro Web Service ali, porque nós estamos focando no processamento, que é o que está faltando para conseguir lançar em produção isso. Um processamento que seja confiável. Aí, essa daqui é a estrutura que a gente tem planejada, que seria com o projeto e configuração também em módulos diferentes, e não usando mais o Web Service do Calibro, que foi resultado da dissertação de mestrado do Carlos Moraes, também lá no IME. Aí, bom, agora mostrando para vocês o que a gente tem hoje, né? Vamos começar criando um projeto. Você vai estar logado, né, ali no canto esquerdo. Estou logado como admin. Aí em cima tem um menuzinho, você vai clicar em Project e vai chegar nessa página que eu estou te falando. Lá em cima tem um botão azul marinho, que é New Project. Você vai chegar nesse formulário, vai preencher ele com o nome do projeto e uma descrição simples. Aí, bom, você criou ele, daí agora você tem o projeto, e esse projeto sem nenhum repositório. Esse projeto sem nenhum repositório. Aí você vai criar um repositório, você vai preencher o formulário dele, falar qual que é o tipo, qual que é o nome, descrição, qual que é a licença que está sendo usada nele, qual que é o tipo de repositório que você quer usar. A screenshot não pegou, mas para baixo você vai ter a URL, para você colocar o seu repositório e falar qual que é a configuração que você vai querer usar para avaliar esse repositório. Aí, por fim, quando você estiver com ele pronto, você vai ter os resultados de métricas que são ali embaixo. Aquilo que está como Module Tree é por onde você vai navegar pelos módulos do seu software. Você vai poder clicar nas pastas. Assim, tá legalzinho essa parte. Aí agora, falando sobre a configuração, que é onde você vai escolher as métricas, você vai, mesma coisa, né? Tá logado, clica em configuração lá em cima, aí você vai clicar em uma nova, aí você, formuláriozinho básico de novo, criou, beleza, não tem nenhuma métrica, aí você vai adicionar uma métrica nova, aí, ok, eu escolhi a métrica de linhas de código, que
Ela suporta as linguagens C, C++ e Java, que é vivendo eu analiso. Aí eu vou escolher um código para ela. O código é para quê? Para fazer aquele cálculo de métrica composta que eu já tinha falado logo no começo, certo? Que daí você vai poder fazer, por exemplo, multiplicar uma por outra ou dividi-las. Aí você tem a métrica criada e é isso. Aí, bom, falando onde que a gente vai usar isso, né? Para que a gente está fazendo tudo isso? O que está motivando tudo isso? O Arthur vai dar uma explicada rápida no software público, que é um projeto do governo federal. Alô. Falando bem rapidamente, que nosso tempo já está bem curto. Quinta-feira a gente tem uma palestra para demonstrar como é que a gente está recriando um novo software público brasileiro. Mas a ideia é que a gente tenha ofereça um ambiente de colaboração com o software livre, especificamente com os softwares públicos, que traga ou potencialize a contribuição dos desenvolvedores e da comunidade, sim, dentro dos softwares brasileiros, né, públicos. E a ideia é que a gente utilize o Mesuro justamente para fazer uma homologação do código, que é o quê? É tentar incentivar a participação dos desenvolvedores dentro do código a partir da demonstração de métricas, de código-fonte, demonstrando a qualidade e esse tipo de coisa. Tá. Assim, o Mesuro não nasceu para o software público, a gente deu a sorte de... Eu estou indo para o UNB e nesse processo veio para o nosso grupo lá da UNB Gama o projeto de software público e lá na proposta deles tinha métricas de qualidade e tinha métricas de segurança. Eu disse, eles perguntaram como é que vocês vão fazer isso. Vocês ganharam 5 anos de pesquisa para esse projeto. Então não nasceu para isso. A gente, se você entrar agora em mesuro.org, está no ar, as telas que o Mans mostrou não são protótipos, está assim, em produção, né? Mas a gente não divulgou, assim, está em produção. Se você quiser lá testar, usar, está na nuvem da USP, está em produção, está com uma infraestrutura, mas versão beta, alfa, pré-beta, né, talvez, pré-beta, porque teve essa reescrita, não nasceu para isso. A ideia nasceu, o Mesuro, você entra em mesuro.org e vai ter um serviço, assim como o Code Climate, e o Sonar não tem um serviço web desse, mas o Code Climate tem. Esse é um serviço em que as pessoas colocam o link do seu repositório e a gente possa baixar esse repositório e pronto. Por outro lado, né, se o Cefro quer usar internamente, o que ele faz? Ele pega o Mesuro, que é um software livre, usando o Cefro como case. Não está fazendo isso, por exemplo, se quiser, o Cefro agora quer monitorar internamente, né, o seu código. Aí ele baixa, pega o projeto Mesuro, sobe esse serviço, né, esse conjunto de serviços que o Mans explicou, e começa então a ter uma plataforma de monitoramento interno. Então assim como o Sonar provê hoje, né, você ir lá instalar. Então, a gente quer ter um serviço. Por que a gente quer ter um serviço? Porque para a gente, para a USP, para a UNB, eu vou ser fonte de dados, né? Então, engenharia de software experimental na veia, para eu ser fonte de dados, poder... Então, não tem que ficar minerando o repositório, já dou esses dados. Então, o Mesuro nasceu para aplicar tudo aquilo que eu falei nos 20 minutos iniciais da palestra aqui, como resultado de uma ampla pesquisa que resultou também na minha tese de doutorado, mas resultou nisso daí. E quem quiser usar isso aqui, não é um produto, não tem uma empresa por trás. Eu monitoro o seu código, dou uma coisa, e a gente ganha dados. Agora, isso é o mesuro.org, né, o serviço Mesuro. A gente, do mesmo jeito que o Cefro, qualquer empresa, né, pública, privada, que seja, queira monitorar internamente, a gente vai levantar o serviço Mesuro dentro da plataforma da evolução do software público. O Sérgio é o próximo palestrante. Então, o Mesuro, por exemplo, que o Mans vai mostrar aqui, a gente vai pendurar o Mesuro debaixo do Colab, que é o que o Sérgio, o próximo palestrante, vai falar aqui em detalhes. Então, a gente vai linkar e dentro da plataforma do software público a gente vai votar. Mas o software público, o Mesuro não vai ser só do software público. Vai ter o mesuro.org livremente como serviço, que a gente conta com o apoio da USP para manter. E a gente deu sorte por quê? Porque via o projeto do software público, a gente vai conseguir, então, manter aí pelo menos um ciclo de 2, 3 anos de desenvolvimento e investimento no Mesuro, que vai impactar no Mesuro.org, quanto no Mesuro do software, que vai estar debaixo do Colab lá no software público, que você nem vai ver Mesuro. O Colab é quem vai te dar, vai gamificar essas métricas, né, se der tudo certo, e qualquer outro projeto possa usar. Tá? Então, o Mans vai concluir. Então, você vê que não é fácil, tudo que foi feito agora. O João, que está ali atrás, participou do primeiro time lá,
lá desse Mesuro, lá em 2010. Antes disso, eu tinha feito o Calibro lá com o Carlos Moraes, ou seja, teve uma tese de doutorado, teve uma dissertação de mestrado, teve o TCC do João, teve alguns outros TCC, agora tem o TCC do Arthur, e agora está tendo investimento. Por quê? Porque a gente não é empresa, né? A gente é uma universidade e a gente desenvolveu algo, né, resultante de uma pesquisa, digamos, de alto nível, né, com vários outros pares, né? E o João e o Joênio, que estão ali, são desenvolvedores do Analiso, né, e o Lucas ali, hoje continua o desenvolvimento do Analiso, que está debaixo do Mesuro, né? Então o Manzo conclui aí, para a gente não roubar mais tempo da palestra do Sérgio. Bom, rapidinho, só revisando, métricas de código são importantes para você poder melhorar a qualidade do seu código-fonte, poder acompanhar como isso evolui. Hoje a gente tem algumas plataformas de coleta, mas elas não são idealmente o que a gente quer. E como resposta a isso, a gente propõe o Mesuro, que é uma ferramenta verdadeiramente livre, ela é flexível, extensível e tem a usabilidade como um dos seus pontos que a gente tenta sempre focar. O que falta para a gente, o que a gente planeja, né? A gente quer terminar finalmente o processamento para poder colocar em produção, e estando em produção a gente quer usuários reais para poder nos dar o feedback, né, do que está acontecendo. Finalmente a gente quer terminar toda aquela reestruturação para chegar naquela arquitetura final que foi mostrada, e com uma arquitetura legal e modularizada a gente espera conseguir novos contribuidores. E bom, é isso, vocês podem encontrar aquelas telas que eu mostrei em mesuro.org, nosso código está no GitHub, GitHub/mesuro é a organização, /mesuro de novo, você vai chegar no código-fonte do visualizador. É isso, obrigado. Ok. No mesuro.org vai não encontrar tela, vai encontrar um Mesuro, o que a gente tem pronto hoje, que já dá para você, né, usar, testar, nos dar feedback, mas está faltando, né, nos próximos 2 meses, alguns ajustes ali, para a gente realmente fazer, digamos, aqui, isso aqui é uma versão realmente que a gente garante, que a gente vai ter o backup e que a gente vai garantir um serviço mínimo, né? Por enquanto você vai estar lá no ambiente experimental, mas real, né, com a versão, né, minimamente revisada, minimamente estável, para vocês usarem, ou qualquer, né, como eu falo do Serve porque o nosso amigo lá de Salvador, o Leandro, quer usar, né? Então, nesse processo de software público a gente pensa em usar. Tá? Então, usem lá. Para quem quer contribuir com um projeto legal, o Manzo liderou essa reescrita, né, do Mesuro. Então, tá fácil de contribuir, eu digo porque 3 alunos da UNB que nunca tinham escrito nada em Ruby, né, começaram a contribuir 6 meses depois. Tá? Então, obrigado. Valeu, obrigado, Manzo, por ter vindo. Obrigado.